Vamos lá então, pessoal. Eu já fiz os recortes utilizando os padrões em papel, o recorte da vestibular e o da mesial. Então agora nós vamos partir para a escultura do incisivo lateral superior. Então eu elimino esses papéis e aí faço os recortes olhando por cima da convergência da vestibular para a lingual. Então nesse momento eu vou cortar na parte mesial. Eu corto um pouco nesse lado e vou cortar um pouco mais no lado distal. Desenho então a face vestibular do incisivo lateral no meu bloco. Lembrando que a mesial é retilínea, com pouca convergência para a cervical. Ângulo mesoincisal pouco arredondado. Inclinação do bordo incisal para distal mais acentuado do que no central. Ângulo disto-incisal bem arredondado. E convergência mais acentuada para cervical nesse lado distal. Desenhei o incisivo lateral, fiz o desenho da vestibular e agora vou iniciar os recortes. Posso utilizar a Rollenbeck ou a Lecron. Eu vou usar a Lecron nesse primeiro momento, fazer alguns recortes, desde que eu respeite as minhas marcações, não tem nenhum problema em estar utilizando a Lecron para isso. Então, um recorte grosseiro do vestibular. Notem que aquela convergência da vestibular para lingual desapareceu, então eu tenho que novamente fazer essa convergência, principalmente nesse lado mesial. Vou começar vou arredondar o ângulo disto-incisal. O meso-incisal levemente arredondado. E olhando por proximal, eu vejo que tem uma espessura, uma distância vestibulolingual muito grande. Então eu vou inclinar a vestibular para lingual, tirando um pouco nessa vestibular.
deixando o bordo incisal centralizado. Eu vou tirar até chegar nessa linha, só na vestibular por enquanto, em toda a extensão da face vestibular. Arredondei um pouco o encontro da vestibular com a mesial, né? Esse ângulo de edro, que foi o nosso primeiro exercício, que está disponível aí no primeiro vídeo de exercícios. Vou arredondar o encontro da vestibular com a distal. Então arredondei. O ângulo meso-incisal e o disto-incisal. Arredondei os ângulos diedros, o encontro da vestibular com a mesial, o encontro da vestibular com a distal. E agora eu vou tirar na lingual até chegar nessa linha e vou usar a Electron novamente. Então eu posso colocar diretamente sobre a linha e fazer o recorte. Posso fazer um pouco maior, para que eu dê o acabamento com a minha Hollenbeck. Criando a concavidade palatina e o símbolo nessa região do terço cervical. Notem que o sabão que eu estou usando hoje é um sabão glicerinado. Então é um sabão que é mais difícil ser trabalhado porque ele é muito macio. Tomem cuidado
se vocês estiverem usando esse sabão. Agora eu vou arredondar o ângulo diedro, formado por esse encontro da distal com a lingual ou palatina. Bem de leve, eu faço esse arredondamento. Depois, encontro da mesial com a lingual ou palatina. Verifico por proximal a espessura do meu dente, no sentido vestibulolingual. Tanto do bordo incisal quanto na região cervical. Se for o caso, eu tiro mais um pouco, diminuindo um pouco esse comprimento vestibulolingual desse dente. Deixando ele um pouco mais estreito. Confiro o formato do dente por vestibular. Nessa região cervical eu vou tirar mais um pouco no lado distal, convergindo um pouco mais em direção a essa cervical. E agora eu posso fazer a concavidade palatina ou fossa palatina nesse dente. Nós vimos anteriormente que no central nós temos um formato de W e no incisivo lateral é um formato de V. Então nós vamos fazer o desenho do V. Eu vou remover só na parte interna desse V. Então, bem de leve, com a ponta da Hollenbeck, eu vou aprofundando em direção, ou conforme eu me aproximo do cíngulo, eu tiro nessa direção, fazendo com que os rebordos proximais sejam mais espessos na região cervical. E próximo ao bordo incisal, eu não tenho rebordos muito profundos, né? Dou aquele acabamento no rebordo, encosto a Hollenbeck no rebordo
e arredondo em direção à face proximal mais próxima. Nesse caso aqui, o lado mesial, e do outro lado, em direção à distal. Então esse é um incisivo lateral superior direito. Ok, vou pegar o central só pra gente fazer uma comparação. Notem que o central, o bordo incisal é retilíneo. A largura mesiodistal e a altura são semelhantes no central, o lateral é mais estreito. O formato da face vestibular no lateral se assemelha a um triângulo, no central um trapézio, ok?